Pessoal de casa, tudo jóia? Mais um Converse com o Delegado. Sejam bem-vindos novamente. Estamos ao vivo para vocês que estão conectados, gravando para você que está assistindo essa nossa aula no momento seguinte. Estou aqui eu, professor Bruno Zampier, com meu amigo professor Murilo, com a minha amiga professora Elisa, mais uma vez, para a gente trazer nessa nossa proposta, dentro da Operação Força Tarefa, temas de polícia judiciária que estão sendo discutidos na ordem do dia, no debate jurídico nacional, que envolvem diretamente a carreira de delegado de polícia. Como vocês já sabem, a gente seleciona esses temas a partir de um acordo triplo, não é isso? Para que a gente possa trazer a vocês, futuros delegados, aquilo que há de importante sendo discutida na carreira com a qual você sonha, na carreira que você deseja, ok? Então, dentro dessa perspectiva, nesse Converse com o Delegado, nós vamos trazer para vocês três temas que estão sendo hoje debatidos no cenário de polícia judiciária do Brasil. Eu vou abrir aqui para os meus amigos saudarem vocês, depois eu volto falando quais serão esses temas. Com você, Murilo, dá boas-vindas para a galera. Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Conversa com o Delegado. É um prazer imenso para nós três, estarmos aqui com vocês, debatendo temas de relevância para a nossa carreira e para o nosso concurso. Então sejam bem-vindos e passo a bola para a digníssima. Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar aqui de temas super bacanas, super importantes, que estão de fato, como o professor Bruno disse, na ordem do dia. Vamos trazer questões bem palpitantes, bem quentes, e com certeza isso vai fazer a diferença na sua preparação, ok? Então vamos começar? Vamos lá, os temas que a gente selecionou para vocês hoje, como dissemos, foram os temas. O primeiro deles, que a Elisa vai abordar com vocês, nós vamos complementar os comentários da Elisa, que é uma área que ela trabalha, que ela vivencia, que ela está hoje na condição de plantonista, atendendo várias mulheres que são vítimas de violência doméstica. Um tema ligado, então, à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que é exatamente o chamado PLC número 7 de 2016. Não é isso, Elisa? Esse exatamente. PLC, ele trata sobre a possibilidade ou não do delegado de polícia fixar aquelas medidas de proteção previstas na Maria da Penha para a mulher que procura a delegacia de polícia. Então, o delegado que lhe atenderia poderia ou não já aplicar desde logo as medidas aptas a inibir novos atos atentatórios aos direitos da personalidade daquela mulher que foi agredida pelo seu companheiro, pelo seu namorado, pelo seu marido, ou seja, aquela mulher vulnerável no ambiente de violência doméstica e violência familiar. O segundo tema que a gente vai trabalhar com vocês é um tema bem interessante e que está na ordem do dia da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que é a questão dos inquéritos policiais e as autoridades com foro de prerrogativa de função. Deve ter autorização para esse inquérito ser instaurado? Como é que fica a questão do indiciamento das autoridades com foro por prerrogativa de função? Então, no âmbito de Operação Lava Jato, Acrônimo, dentre outras, deflagradas em especial pela Polícia Federal, nós vamos discutir como fica a questão da instauração e indiciamento de pessoas com foro privilegiado no âmbito de inquéritos policiais. E o terceiro tema que a gente vai trabalhar com vocês, um tema que vários alunos mandam e-mail perguntando, é a questão da possibilidade ou não da aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Será que o delegado de polícia, ao realizar a adequação típica da conduta, ele poderia ir além e verificar se há ou não a presença dessa tipicidade material que caracteriza o princípio da insignificância, ou com a qual, ou sobre a qual o princípio da insignificância é construído e trabalhado? Então são esses os três temas. Possibilidade do delegado fixar medidas de proteção no âmbito da Lei Maria da Penha, a questão da instauração e indiciamento de investigados com prerrogativa de função,
E a terceira, a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância pela própria autoridade policial, que toma conhecimento do fato, especialmente, né, Murilo, em situações flagranciais e mesmo em situações não flagranciais de inquéritos instaurados por portaria. Vamos com o primeiro deles, então, com vocês, a Elisa, trabalhando a questão da Lei Maria da Penha e as medidas de proteção. Bom, percebam que todos os temas vão tratar de ampliações das prerrogativas do delegado de polícia. Essa carreira que está sendo tão almejada por vocês que estão aí nos vendo e por muitos que estão, né, por aí em outras esferas, querendo cada vez mais suprimir, ir na contramão daquilo que se busca, da garantia dos direitos fundamentais. Então vamos falar do primeiro tema, que é a questão do PLC 07 de 2016. Que trata esse projeto, do que ele vai falar. Dentre outras coisas, primeiro, o atendimento nas delegacias, principalmente por equipes do sexo feminino, e nós já vamos entrar nesse debate. Vamos falar na prática como é que isso acontece, como a vítima de fato se sente ao ser acolhida por um tipo de equipe ou por outro, se isso é bobagem, como a gente tem ouvido, se não é. E a grande menina dos olhos dessa lei, porque essa tendência, fazendo um parênteses, essa tendência do atendimento por delegadas de polícia e por equipes principalmente formadas por mulheres, já está sendo atendida. Posso dizer isso aqui em Belo Horizonte. Toda a nossa equipe, todas as delegadas, todas as autoridades policiais, melhor dizendo, são delegadas de polícia. E é o que nós buscamos atender também em todo o Estado. Nem sempre é possível por conta do quantitativo. Não é verdade? A gente sabe que as polícias estão muito carentes, esperando aí por vocês que serão aprovados nos próximos concursos. Temos certeza que aproveitaram muito a Operação Força Tarefa e assim será. Então, a gente tenta atender na medida do possível essa solicitação. Mas a tendência, a ideia é que isso vire norma, é que isso vire lei, ok? Mas a grande menina dos olhos, como eu dizia, é a questão da possibilidade da delegada de polícia, e agora eu já vou falar num possível novo contexto do atendimento pela delegada de polícia às medidas protetivas, a concessão dessas medidas protetivas já na delegacia. Primeira coisa que nós temos que tratar aqui, professores, é a questão da urgência. Porque se o nome é medida protetiva de urgência, a gente precisa aprender a dar nomes às coisas da forma que elas são. Hoje, nós percebemos que essas medidas protetivas, elas não são de urgência. O juiz, para conhecê-las, tem 48 horas. A lei diz muito claramente. E na prática, nós percebemos que quando esse procedimento é rápido, quando ele é célere, isso demora 10, 15 dias, 20 dias. A mulher já morreu, não é verdade? Já foi. E o que nós queremos, e aí é mais trabalho para nós, né? Muito mais trabalho. Se hoje um plantão para o delegado de polícia, aqui na capital, aqui em Belo Horizonte, no interior também não é muito diferente, mas aqui já é a loucura que é, vocês podem imaginar como seria com a concessão dessas medidas protetivas. Mas nós queremos esse trabalho, sabe por quê? Porque a nossa primeira missão é garantir os direitos fundamentais. O delegado de polícia é o primeiro garantidor desses direitos. E assim deve ser. E é por isso que nós estamos brigando por esse direito de conceder as medidas protetivas de urgência já na delegacia. Elisa, o primeiro questionamento, né, que eu tenho observado, vocês podem me dizer, a primeira porrada, porque é isso que a gente está levando o tempo inteiro quando a gente fala desse tema. Primeira questão, qual é? É que essas medidas protetivas concedidas pela delegada restringiriam direitos. Ora bem, não é direito do agressor se aproximar da mulher. Não é direito do agressor ou da agressora, nós sabemos que a Lei Maria da Penha também pode ter como sujeito ativo a mulher. Não é direito desse agressor ou agressora se aproximar da vítima. Na verdade, o que acontece é a ampliação dos direitos da vítima, da pessoa que tem que ser protegida. Outra questão que a gente deve trazer, e aí com todo respeito, com todo o cuidado que nós temos aos outros órgãos, ao Ministério Público, ao Judiciário, é que 24/7, meus amigos, é só na delegacia. Não existe, eu desafio, quem já viu aí juiz de plantão 2h30 da manhã de um domingo. Eu nunca vi. Não sei se os professores aqui já tiveram oportunidade. No caso, Elisa, eu já tive várias situações em que realmente não há plantão.
há sobreaviso. Eles ficam de sobreaviso, apesar de o judiciário chamar de plantão. Plantão, na minha visão, é você ficar no órgão 24 horas. Tem plantão na Polícia Federal, tô cansado de ficar em plantão 24 horas. Entro às 9, saio às 9. Saio 1 hora para almoçar, saio 1 hora para jantar. É isso. Isso é plantão. O regime que muitas vezes o Judiciário e o Ministério Público ficam, a mim não pode ser chamado de plantão. É regime de sobreaviso. Se acontecer algum pepino, o servidor passa a mão no telefone e chama, e se for o caso, quando é o caso, comparecem ao fórum para despachar, né, dar a decisão que forem instados a se manifestar. Não estou dizendo que no trabalho, mas ficar 24 horas no fórum, como você falou, não existe. A mulher agredida 2h30 da manhã, se a Elisa chegar lá, ó, bater lá na porta 2h30 da manhã no fórum, com certeza não vai estar o juiz. Vai encontrar um vigilante. Vai encontrar um vigilante, que ele vai ligar para o servidor, e o servidor vai entrar em contato com o juiz, só aí já foi 1 hora, 2 horas. Então o cara comparecer no fórum mais 2 horas. Então, plantão 24/7 é só polícia. E é até bom você saber disso. Porque tem um monte de gente que entra, né, Murilo? Ah, não, mas a polícia é muito desgastante. Por que você fez o concurso? Você fez um contrato com a administração pública. Então nós já estamos te avisando. Você quer ser delegado? É esse o esquema. Vai ter que fazer plantão, principalmente no começo de carreira. A polícia paga hora extra? Eles perguntam. É, a polícia paga hora extra? Paga sim, viu, querido? Paga. No máximo, regime de compensação de horas. Aqueles 3 dias no meio do matagal atrás do traficante de drogas foram recompensados. Perdeu, acabou, já foi. Você faz isso por quê? Porque você tem paixão pelo que você faz. Porque você está lutando aí 5, 6, 7, 10 horas numa cadeira para estar do lado de cá. A gente já esteve aí também, não é verdade? Então vamos voltar aqui para o nosso tema. O que o professor Bruno falou, gente, repetindo, não é nenhum demérito às outras carreiras, ao contrário, nós sabemos também que são extenuantes, que são complicadas, mas não existe o 24/7, isso é até nome de pistola, né? Tudo bem, uma porcaria de pistola, dicas de passagem. O Murilo já até parou quando eu falei que era pistola, mas né? Uma porcaria, mas vamos embora. Não trate como Glock quem te trata como Taurus. Quem te trata como Taurus, exatamente. Repete esse aí, que esse... Peraí, uma pausa aqui, por favor, alunos, professor Murilo vai dar uma explicação. Repita o ditado. Atenção, meninos injustiçados desse mundo. Não trate como Glock quem te trata como Taurus. Aprendam essa aí. Minutos de sabedoria. Essa é sabedoria pura. Essa é para levar para a vida, vocês vão entender por quê na vida profissional. Mas vamos lá, gente. E o que acontece? Restringir direitos fundamentais, a bem da verdade, é manter o agressor na delegacia 2, 3, 4, 5 horas, esperando boa vontade de juiz de promotor, que muitas vezes é isso que a gente espera. Outras não, existem outros melindres, outros problemas. Mas muitas vezes é isso, é juiz e promotor não atendendo o telefone, sabendo que está de sobreaviso e não atendendo. E não sou eu, Elisa, que estou dizendo isso. Eu convido os colegas a entrarem nos sites, como fiz a pesquisa hoje à tarde, para perceberem os horários de plantão trazidos pelos próprios tribunais de justiça. Vocês vão perceber que em estados acontece de 9 às 14. A mulher vai bater a sua porta, gente, às 2h30 da manhã no domingo. Pode ser que ela bata às 14 horas de uma terça-feira, sim. Mas o bicho pega na madrugada, na calada da noite da delegacia. Quem está lá para atender? É a delegada de polícia, já usando novamente a terminologia buscada pelo PLC. Bom, tirado esse contexto inicial, outro ponto que a gente não pode deixar de falar é que existe o controle, existirá o controle jurisdicional caso o projeto seja aprovado. E o que é isso, Elisa? Bom, se nós tivermos a aprovação desse projeto, o que vai acontecer é um controle externo, de fato, do judiciário. Porque o delegado de polícia, a delegada, né, voltando, se a delegada de polícia deferirá essa medida protetiva de urgência, que pode ser afastada, homologada pelo juiz no prazo de 24 horas. Então, existe um controle, como é feito na prisão em flagrante. Se tiver ilegal, o que o juiz vai fazer? Não é verdade? É da mesma forma que nós teríamos com essas medidas protetivas. E diga-se, né, de forma muito clara, que são medidas mais brandas que o cárcere, que é a prisão. Então, o delegado já pode o mais. Ele já pode prender em flagrante. Entendam bem que aqui nós não queremos cláusula de reserva de jurisdição. Ninguém aqui fez concurso para juiz e não queremos e não pretendemos sê-lo. O que nós queremos é, de fato, dar um cobertor para essa mulher se proteger do frio até amanhã. É isso que nós precisamos fazer. E pode parecer muito abstrato para você que está nos assistindo, mas a prática ela é muito mais cruel. A mulher chega sangrando, a mulher chega com a boca pendurada, sem dente, e o agressor enfurecido dizendo que vai matá-la. Quantas e quantas vezes a mulher à minha frente relatando o fato e o telefone dela apitando?
com ameaças. É ótimo que já produz prova, é uma beleza, né? A gente já printa, lembrando daquilo que nós conversamos no último conversa com o delegado. Na verdade, não houve mudança de entendimento, ainda está valendo. Então, a gente já printa aquilo, já manda, já instrui as diligências preliminares, o expediente apartado de medidas protetivas, o inquérito policial, se já for caso de instauração de portaria, ou o próprio flagrante. Então, nós temos que entender que quem vê a mulher sangrando, padecendo, é o delegado de polícia. Folha de papel, pessoal, não garante direito de ninguém. Ela põe o direito. Mas esperar que essa mulher vá sair com a folha de papel da delegacia e vá para casa e não vá ser agredida por uma boa vontade é muita inocência nossa. Então, o que nós queremos é trabalhar mais, sim, para proteger, para cumprir a nossa missão, principalmente constitucional, que é de garantia dos direitos fundamentais. Então, nós temos aí vários argumentos. Sempre que eu debato esse tema com os colegas, obrigado, professor, sempre que eu debato esse tema com os colegas, é quase que se retroalimenta, porque não haveria necessidade de tratarmos desse assunto. É tão óbvio, é tão claro que essa garantia possa ser feita num primeiro momento na delegacia de polícia para proteger a vítima, que é a nossa função, que não haveria outros argumentos. Eu, infelizmente, só consigo enxergar a vaidade institucional. Até hoje, nenhum argumento, não sei se aos colegas, eu vou até abrir para os colegas aqui, se algum argumento palatável foi apresentado a vocês, porque para mim nunca foi. Elisa, tudo que tem a ver com a carreira de delegado, a mim me interessa muito e eu costumo ler bastante, sabe? Faço isso já há alguns bons anos na minha vida. E nesses dias eu estava até verificando que o pessoal até mandou no grupo lá de delegados que a gente tem, que acho que até a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi nesse sentido, de que não há cláusula de reserva de jurisdição, que não há, então, qualquer inconstitucionalidade nesse projeto. Isso. Ou seja, a CCJ, lá do Congresso da Câmara, salvo engano, ela já deu seu parecer favorável. Porque é como a Elisa falou, quando você vai ver os argumentos que são contra a possibilidade do delegado já, desde logo, fixar uma medida protetiva para a mulher, eles são muito, muito frágeis. Eles não duram 2 minutos de argumentação jurídica. Por que você é contra? Porque eu sou contra. Por quê? Porque tem que pensar no direito do agressor. Mas peraí, o problema do Brasil está exatamente, no âmbito da justiça criminal, ao meu ver, nesse total desamparo à vítima. E quando as vítimas são vulneráveis e hipossuficientes, isso ficou mais escancarado ainda, ao meu ver. Isso é pesamento de princípios, né? Só usar a Constituição. Só está pensando no agressor. Mas isso contraria o agressor. A Elisa colocou muito bem. A medida fixada pelo delegado, ela vai ser remetida à justiça, o Ministério Público vai poder se manifestar, o juiz pode achar que o delegado mandou mal, porque tem colega que é ruim também, vamos ser sinceros, né? Tem colega que vai fixar a medida que não tem nada a ver. Então, o juiz vai fazer esse crivo, vai fazer esse controle da atividade policial. O Ministério Público continuará fazendo o controle externo. Então, se o Ministério Público entender que houve um abuso de autoridade por parte do delegado no momento em que fixa essa medida, que se proceda contra esse delegado. Agora, a gente não pode, como a Elisa falou, por vaidade institucional, acreditar que esse poder não possa ser conferido à autoridade policial. A gente está vivendo um momento muito estranho no Brasil, que é tudo o que amplia o poder da polícia, sou contra. Não importa. O Ministério Público falou, qualquer projeto de lei que envolva ampliação de poderes de delegado de polícia, o Ministério Público, por meio de suas associações, ele é contra. E se você conversa com promotores que atuam na área, muitos deles são até a favor, que entendem o problema. Mas associações, que às vezes são compostas por pessoas que nunca trabalharam naquela área, já fazem logo o quê? Não, isso aí vai tirar poder nosso. Isso aí não pode, não. Isso aí eu acho que tudo bem. Então vamos colocar que o Ministério Público é quem vai arbitrar. Sabe? E como a Elisa colocou muito bem aqui, gente, repito, 24/7 é só a polícia. Então não está se criando nada diferente. Isso já existe. O que é fixar a fiança pelo delegado? Não é uma forma de medida cautelar que o delegado está fixando? Essa fiança não vai ser levada, não vai ser comunicada a fixação da fiança ao juiz, e o juiz pode entender, que é isso, o delegado mandou pessimamente, vou arbitrar aqui a liberdade provisória, não tem nada de fiança aqui não, meu amigo. Ou o juiz, realmente, o delegado mandou muito bem, tinha que ter arbitrado a fiança, o valor está proporcional, tudo certinho, ratifico.
Essa é a atuação da autoridade policial. Eu costumo até comentar, professores, que esses ataques infundados, né, desprovidos de argumentos jurídicos, eles representam, por um outro lado, um momento de fortalecimento da Polícia Judiciária. Eu acho. Porque a Polícia Judiciária passou a ter voz. Vocês, como futuros delegados de polícia, é muito importante que vocês se posicionem, que vocês tenham postura. O cargo de delegado de polícia é um cargo que exige postura 24 horas por dia. Você está lidando diretamente e sempre com relativização de direitos fundamentais. Então, todas as discussões que nós estamos tendo aqui com vocês representam, ao meu ver, um fortalecimento da Polícia Judiciária. O delegado de polícia é carreira jurídica, essencial e exclusiva de Estado. Não sou eu, Murilo, que estou dizendo isso. É a lei. 2.830 está aí para quem quiser ler. Está dizendo que o delegado de polícia é a primeira autoridade das carreiras jurídicas de Estado, da persecução penal, que tem proximidade com o fato delituoso. É o primeiro filtro jurídico do fato delituoso. E olha a importância que você dá a esse cargo. O delegado de polícia não é um robô. Ele não está ali para pegar a letra fria da lei e falar, subtraiu coisa alheia, móvel, furto flagrante. Nós vamos falar disso mais tarde. Se ele entender que não há tipicidade material, como autoridade de polícia judiciária, ele fala, peraí, isso aqui não tem que prender esse cara em flagrante, não. O crime é materialmente típico, mas formalmente típico, mas é materialmente atípico. Isso aqui não é lesão a nenhum bem jurídico. E o delegado de polícia, como garantidor dos direitos fundamentais, ele está ali para isso. Não está ali para ser um robô que vai bater na mesa e falar, está preso. O pessoal confunde, e muitas pessoas até com alto gabarito jurídico, que a polícia judiciária não é órgão parcial, não é órgão acusatório. O delegado de polícia está ali para apurar infrações penais. Ele está ali para apurar crime, apurar se houve autoria e materialidade. E não para prender, e não para acusar e para apontar. Então o delegado, muitas das vezes, em vários inquéritos meus, olha, isso aqui não teve a materialidade do delito, ou essa autoria que foi imputada aqui, esse cara não é autor do delito. E essa é a importância do nosso cargo. E nós devemos nos lembrar também que não são todas as medidas. O delegado vai agora restringir porte de arma. Não é isso, gente, não é isso. Não são todas as medidas que estão previstas na Lei 11.340 que serão possíveis de avaliação pelo delegado de polícia para a concessão das medidas protetivas de urgência. Então, nós temos a possibilidade do afastamento, que é a primeira coisa que a mulher quer, distância, está com pavor, porque o cara segue todo dia no trabalho dela, porque o cara vai ameaçar, porque o cara xinga de nomes assim, se eu mostrasse para vocês, assim, não dá para falar porque o nosso horário, o decoro não permite. Mas o que acontece? O delegado, a delegada, ela vai proibir o contato, proibir a proximidade, possibilitar a inserção dessa mulher agredida em programas que a beneficiem, programas que a protejam. Ou seja, não existirá a aplicação das medidas mais gravosas. E ainda que elas existissem nesse contexto, o que aconteceria? O juiz poderia fazer esse controle, o Ministério Público, e depois o juiz poderia falar, não, peraí, não é bem assim que funciona. Nesse caso, isso não foi aplicado da melhor maneira. Então, eu realmente busco argumentos, tentei buscar alguns para trazer, para fazer o papel de advogado do diabo para vocês, mas não consigo expô-los, porque para mim é muito claro, queremos ampliar os direitos das vítimas, protegê-las e proibir que elas morram, porque é isso que nós temos que falar. Vou contar um caso para vocês rapidamente aqui. O Murilo já conhece esse caso. No começo do ano, uma moça me procurou na delegacia, mostrando uma fotografia que era bastante chocante, que o agressor tinha amputado o próprio dedo e mandado a foto para ela e dizendo, se eu faço isso comigo, imagine o que eu faço com você. E aí uma série de ameaças, páginas e páginas de injúrias e tudo que vocês puderem imaginar, testemunha. O que foi feito? Representou-se pela prisão preventiva. Porque uma pessoa dessa não tem nenhuma condição de continuar em sociedade, porque ele vai matar essa mulher, é questão de tempo. O que aconteceu? O juiz não entendeu, né, pela possibilidade da prisão preventiva. Ele já tinha antecedentes criminais, mais de 10 procedimentos pela Lei Maria da Penha. Juntei print, o trabalho estava todo perfeito. A representação nem foi minha, foi de uma outra colega que eu estava no plantão e ela gentilmente nos ajudou. Perfeita juridicamente. O juiz apenas colocou a tornozeleira eletrônica, determinou que fosse colocada a tornozeleira eletrônica para o monitoramento dessa mulher.
3 meses se passaram, esse homem ficou nesses 3 meses sem importuná-la. No dia que deu 3 meses, ele estava na porta da casa dela, ex-marido, tem uma filha de 16 anos com ela. E eu estou lembrando com detalhes, porque essa mulher voltou à delegacia essa semana. E essa parte eu não contei ao Murilo ainda. Ela voltou, eu lembro que ela tinha um nome bem diferente, né? E aí eu lembrei do rosto dela e falei, você? Ela falou, pois é, eu. E aí relatou, e aí páginas e páginas de injúria, e que agora ele estava divulgando para amigos fotos íntimas da época em que eles eram casados. Fotos dela seminua, fotos que ela mandava para ele na relação conjugal, com base na confiança, que até é um ótimo assunto para a gente tratar posteriormente, né? Pornografia de revanche. No Converse com o delegado. É o nome técnico. Pois o é, mas Romário propôs um projeto de lei que está na Câmara, que chama, no Senado, pornografia de revanche. Quando o cara termina, ele vai divulgar as fotos do período que era íntimo. Então, até proposta de tipificação dessa conduta. O que é uma violação, né? Enfim, mas depois a gente trata desse assunto. E aí essas fotos foram mandadas ao namorado atual dela, que é um senhor parceiro, estava lá com ela na delegacia. Ele motivou, ele ajudou a comparecer à delegacia, porque entendeu perfeitamente que isso fazia parte de outra época da vida dessa mulher. E agora essas fotos passaram para um grupo enorme, um grupo em aplicativo de celular que tem 200 pessoas, e isso pulverizou na internet. Então esse inquérito está correndo na Crimes Cibernéticos e agora também na Delegacia da Mulher em Belo Horizonte. Então percebam bem, onde é que esse homem vai parar? Ele já amputou o próprio dedo, ele está divulgando as imagens. Eu não sei qual é a próxima medida desse homem, muito possivelmente essa mulher vai morrer. E eu tenho que ouvir essa mulher virar para mim e falar, delegada, você não pode fazer nada por mim? E aí foi que eu tive que tentar, em termos não jurídicos, explicar a ela que juridicamente eu estava obstada, não tinha mais nada a ser feito. Então percebam a importância, isso é para citar porque eu poderia ficar dias contando os exemplos que nós temos na Delegacia da Mulher. Um exemplo do que pode acontecer com a mulher agredida. Então percebam bem, o que nós queremos é apenas ampliar os direitos da vítima. Apenas que essa vítima consiga suportar até amanhã. E aí, dia após dia, tentaremos garantir esses direitos dessa mulher. Basicamente, professores, é o que eu tinha a trazer sobre o tema. Eu acho que é um debate que dá para a gente ficar assim, muito tempo falando sobre o assunto. Porque, para mim, parece tão óbvio que os argumentos, repito, os argumentos eles se esgotam em si mesmos. Se eu só quero ampliar os direitos dessas vítimas, se eu não estou ferindo o direito do agressor, mais uma vez, o agressor não tem direito a violar direitos de terceiros, não é verdade? Então, que tipo de direito que eu estou violando desse agressor? Nenhum. Então, se eu tenho tudo isso, todo esse mecanismo estatal, que vai desafogar, de certa forma, o Poder Judiciário, que vai desafogar o Ministério Público, se eu quero mais atribuições para justamente garantir os direitos fundamentais e cumprir a minha missão constitucional, para mim, é um fim que, de fato, basta em si mesmo. Excelente, Elisa. Excelente, excelente, excelente. Essas histórias, né, da prática, elas são muito importantes para a gente entender a letra fria da lei de certos projetos. Porque quando a gente está distante daquela vivência que você tem, por exemplo, eu nunca trabalhei até pela atribuição da Polícia Federal com Lei Maria da Penha. Então não tenho essa vivência próxima que você tem. Consigo perceber qual é a intenção do projeto, mas não tenho essas histórias impactantes que você tem para narrar para a gente, enriquecer o nosso conhecimento, trazendo ainda de forma mais contundente a importância disso aí. Eu acho que você, te dar uma dica aqui como seu amigo professor, você deveria estar palestrando no Brasil inteiro, você deveria ir ao Congresso, exatamente, né, para poder ajudar ali a fazer, não um lobby, um trabalho de conscientização, vamos colocar assim, dos congressistas, em sua grande maioria homens, né, em sua grande maioria homens, a favor desse projeto. Mas, enfim, eu acho que esse projeto vai ser pautado em breve, porque já passou pela CCJ, e eu acho que a gente tem grandes chances de ter uma vitória da Polícia Judiciária, uma vitória da carreira de delegado e, principalmente, uma vitória das vítimas que tanto precisam, como você muito bem colocou, desta proteção mais efetiva. Porque o que esse projeto está querendo nada mais é do que efetivação de direitos consagrados na lei. De nada adianta a letra fria da lei se não tiver alguém de modo incisivo aplicando
as medidas que ali estão consubstanciadas. Perfeito, Elisa. Parabéns, muito legal. Alguma consideração, meu querido Murilo? Não, só complementando o que o professor Bruno acabou de dizer, é uma vitória para todos nós, né, para a sociedade, porque eu fico mais tranquilo, né, sabendo em que essa proteção, com a aprovação do PLC, vai trazer uma segurança imediata para a vítima, né, e não só para as vítimas, mulheres possíveis, potenciais vítimas do meu ciclo social, né, minha irmã, minha mãe, minha própria companheira, mas as demais vítimas em que a gente percebe no dia a dia da rotina policial como elas são desprezadas, né, juridicamente. Né, como a professora falou, a vítima chega lá e fala, meu Deus do céu, me ajude, me dá uma proteção, você é o Estado, você como delegado, você é o Estado, como você não pode me atender? Então essa aprovação do projeto certamente trará muitos benefícios, sobretudo para as vítimas e para nós, né, como sociedade. E vai, com certeza, vai dar mais trabalho para o delegado, como a Elisa colocou. Né? Mas a gente não tem medo de trabalho, não. Pode dar trabalho, que a gente aguenta, não tem problema nenhum, né? E isso também vai trazer uma necessidade ainda maior de estruturação das próprias delegacias de mulher pelo Brasil afora. Não vai dar para uma delegada atender 400 ocorrências, né, e ainda fazer essa fundamentação. Então isso vai ser um ciclo virtuoso, acredito eu, até de uma ampliação na própria estrutura que as polícias civis Brasil afora colocam à disposição para o atendimento da mulher nesses casos de violência doméstica. Ok? Vamos para o segundo tema? Simbora. Vamos lá. Bom, o segundo tema eu selecionei aqui para falar para vocês, que é a questão da instauração de inquérito policial e de indiciamento de investigados que detêm, que possuem prerrogativa de função. Vamos lá, galera. Todo mundo sabe, o debate pela prerrogativa de função é um debate que está super em voga hoje no Brasil, especialmente, sejamos francos, pela Operação Lava Jato, que tantos deputados federais investigam, ministros de Estado, ex-presidentes da República, não é verdade? Então nós temos uma gama gigantesca de investigados na Lava Jato, mas não apenas na Lava Jato. Nós temos dezenas de operações, tanto da Polícia Civil, mas fundamentalmente da Polícia Federal, que investigam a participação de agentes públicos detentores de foro privilegiado, chamado foro por prerrogativa de função, em diversos tipos de crime. Desde homicídios, né, o STF tem lá julgamentos de homicídios praticados por deputados federais, congressistas, até Maria da Penha, até a questão relativa à corrupção, a fraudes eleitorais, ou seja, uma gama muito diversa de crimes, hoje atrai esse foro previsto, especialmente na Constituição, pela prerrogativa da função. Muita gente critica o foro por prerrogativa de função pelo que ele virou no Brasil, não porque ele é na sua essência. Porque se você olhar o foro por prerrogativa de função na essência, ele é muito bom. Você fala, ó, certas pessoas só poderão ser processadas e julgadas por tribunais. Então vamos colocar, um prefeito só pode ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça. Isso é interessante, isso é importante, ou por um TRF, se for um crime federal. Por quê? Você evita que às vezes uma intriga política lá da cidade faça com que o promotor denuncie, o juiz julgue e aquele prefeito fique na mão, literalmente, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então a ideia, a construção da ideia do foro por prerrogativa de função é muito salutar dentro de um regime democrático, colocando que instâncias maiores serão responsáveis pelo processo e julgamento de pessoas que ocupam cargos relevantes dentro da estrutura do Estado de Direito estabelecido no Brasil. Então eu acho correto que congressistas sejam julgados pelo STF. Eu acho correto que prefeitos sejam julgados pelo TJ. Eu acho correto que governadores sejam julgados pelo STJ. Porém, o problema no Brasil não é o que é o foro por prerrogativa de função, é o que ele virou. E é isso que qualquer um no meio da rua discute. Não precisa nem ser jurista para a gente debater isso. Toda hora a gente vai ver algum jornalista emitindo opinião, que é um absurdo. A gente tem ainda no Brasil foro por prerrogativa de função e, muitas das vezes, sem o conhecimento técnico, jurídico,
para emitir aquela opinião. Mas eu gosto, sabe, Murilo, de respeitar muito, cara, a opinião de jornalistas quando eles falam de direito. Muitas vezes, por quê? Porque muitas das vezes eles colocam o sentimento que é do povo, cara. E nós, juristas, no alto da nossa arrogância, que é tradicional na nossa ciência, mas você não sabe nada de direito, você não pode opinar. Tá certo. Algumas vezes em algumas barbaridades, realmente, cada um falando um monte de besteira, mas, às vezes, o jornalista está trazendo para a gente o sentimento do povo. E nós, enquanto juristas, temos que ter ouvido para escutar isso. Então, por que hoje virou voz corrente no Brasil falar que o foro por prerrogativa de função é um absurdo, é uma fonte de injustiça, uma fonte de ineficácia do sistema? Porque esses tribunais estão, muitas das vezes, não vamos ser injustos e falar que são todas as vezes, mas em muitos casos, os tribunais estão sentando em cima do processo e não cumprindo o seu dever constitucional de processar e julgar os atos criminosos praticados por certos agentes públicos. Então esse tribunal, ele deveria cumprir o seu mister constitucional, cumprir o seu papel que a Constituição lhe impôs, porque acaba acarretando em muitos casos até a prescrição da pretensão punitiva por parte do Estado. E o que é interessante é que, como você adiantou, né, Bruno, a discussão ela vem não em razão da validade do instituto do foro privilegiado, foro prerrogativa de função, mas as estratégicas utilizadas processualmente, né, principalmente, para ou se desvencilhar desse foro ou para se atrair esse foro. Então você falou, eu gosto de ouvir a opinião do jornalista. Até porque o direito, né, em sua razão, ele foi criado para regular e pacificar conflito social. Se o direito estiver afastado da realidade do anseio social, ele não é direito, ele é uma imposição. Mas o que se discute hoje é isso. As estratégias, a renúncia de cargos para atrair, né, o foro de uma outra jurisdição. É isso que é muito contestado, que é o que a gente está discutindo aqui, na verdade. A conexão, né? A conexão. Exatamente. Será que nós vamos repartir esse processo ou vamos julgar todo mundo junto? No mensalão quiseram julgar a galera toda lá em cima. Depois viram que era impossível. Voltaram atrás. Então são várias as questões tormentosas hoje que envolvem o foro por prerrogativa de função, e o grande problema, mais uma vez, fazendo a conexão do segundo tema com o primeiro, é a ineficácia da jurisdição. É a ineficácia. Porque o foro por prerrogativa de função, como dissemos, a partir do momento que o tribunal é moroso em processar e julgar aquele fato que lhe foi apresentado, a partir do momento que ele é moroso, nós temos uma situação claramente de ineficácia da jurisdição e que atrai esse tipo de comentário de injustiça, de meandros, né? De meandros, porque muitas vezes a gente viu isso muito, cara, no julgamento da ação penal 470 no Supremo, que foi o mensalão, os ministros não sabiam o que fazer. Eram tantos aspectos novos que eles, ministros da Suprema Corte, estavam acostumados apenas a julgar recurso. E ali eles estavam julgando uma ação originária. Então, eram tantos meandros jurídicos que se apresentavam, muitas vezes levantados pela Procuradoria da República, outras vezes levantados pelos advogados de defesa, que nós vimos os ministros se perdendo em diversas vezes e batendo boca em plenário, porque não chegava a uma conclusão do que era correto ou do que era incorreto. Eu acho que agora essas operações, especialmente a Lava Jato, estão provocando mais os tribunais superiores, em especial o STJ e o STF, a enfrentar mais diretamente, até porque por detrás da Lava Jato tem todo um clamor público de que o Brasil avance nesse sentido de combate efetivo, e não fantasioso, um combate efetivo à corrupção que assola todos os níveis de governo na sociedade brasileira, no Estado brasileiro. Então, nós tivemos uma oportunidade excelente agora em maio no STF, que foi a oportunidade trazida no informativo, se quiserem anotar, 825, tá? A gente separou esse material já está na área do aluno de vocês, então entra aí na área do aluno materiais, dentro da força-tarefa, entra aí em materiais. Eu separei para vocês aí, ó, o HC 133835, habeas corpus 133835, que teve como relator o decano da corte, o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello deu uma aula do que é a atividade de polícia judiciária
Ao analisar esse HC, vamos contextualizar a galera sobre o que tratava esse HC. Esse HC foi impetrado pelo Eugênio Pacelli, famoso professor de processo e doutrinador de processo penal, ex-integrante do Ministério Público Federal e que agora está advogando. E uma das primeiras grandes causas que o Pacelli pegou na advocacia foi a da Operação Acrônimo da Polícia Federal. Operação essa na qual está sendo investigado vários crimes cometidos pelo governador de Minas Gerais, seu chefe, o governador Fernando Pimentel. O governador Pimentel, ele foi investigado pela Polícia Federal, teve lá um colaborador amigo dele, tal de Bené, que, inclusive, assinou uma colaboração premiada com a Procuradoria da República, e ele está sendo investigado, o Fernando Pimentel, governador de Minas, no inquérito policial de número 1059. Este inquérito está tombado junto ao STF. Desculpa, junto ao STJ. Porque a atribuição para processar e julgar nesse caso, na verdade até competência para processar e julgar, nos termos colocados pela Constituição, é do Superior Tribunal de Justiça. Então, a primeira questão que se coloca é, você está lá como delegado, chega uma notícia crime encaminhada por outro órgão, encaminhada por um particular e etc. E essa notícia crime traz substanciosos elementos indiciários de que um governador de estado praticou ou está a praticar delitos. Qual é a tarefa do delegado nesse momento? Se for uma pessoa comum do povo, retratada naquela denúncia do popular, naquela notícia crime, o que o delegado faz, Murilo? Ele pega, faz uma verificação preliminar junto aos seus policiais, para ver se não é um maluco inventando besteira, para ver se aqueles fatos são minimamente procedentes, e o delegado instaura por portaria o inquérito policial para apuração da autoria e materialidade daqueles fatos trazidos naquela notícia de um crime. Isso quando se trata de um cidadão comum noticiado. Porém, nesse caso, quem era noticiado era o quê, gente? Um governador de estado. Poderia ser um deputado federal? Poderia. Poderia ser um senador da República? Poderia. Poderia ser um ministro de Estado vinculado ao Executivo? Poderia. Poderia ser um juiz? Poderia. Poderia ser um desembargador? Poderia. Então, o que a autoridade policial tem que fazer nesse momento em que ela constata que a pessoa a ser investigada naquele inquérito é uma pessoa, por razão legal e constitucional, detentora de foro por prerrogativa de função? Ela não pode instaurar o inquérito. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que há a necessidade da autoridade policial, do delegado de polícia, seja ele federal ou civil, solicitar à corte com competência para processamento e julgamento originário daquela ação penal, ou daquela futura ação penal e eventual ação penal, autorização para a instauração do inquérito. E isso foi feito. A Polícia Federal, quando soube que o noticiado era o governador Fernando Pimentel, a Polícia Federal, através do seu núcleo de inquéritos especiais existentes lá em Brasília, junto à direção geral do órgão, compareceu ao STJ, narrou os fatos, falou: STJ, você autoriza a abertura do inquérito policial contra o governador, ou um inquérito policial que vai apurar fatos que possivelmente, sempre na condicional, possivelmente envolve o governador do estado de Minas Gerais? O ministro a quem é distribuído analisa esse pedido da autoridade policial e fala: não autorizo. Não há elementos mínimos para termos um inquérito com a devida justa causa. Ou ele pode falar: sim, autorizo. Pode ser instaurado o inquérito. O que o delegado vai fazer? Vai fazer a portaria, e na própria portaria ele já vai colocar lá: considerando a autorização do Superior Tribunal de Justiça requerida por essa autoridade policial na data tal, cuja decisão
eu determino nesse momento que seja entranhada nesses autos, que seja juntada nesses autos, para mostrar que não há qualquer ilegalidade naquela instauração do inquérito policial. Então a primeira coisa que você tem que gravar na cabeça: se o investigado for detentor de foro por prerrogativa de função, denominado vulgarmente de foro privilegiado, você, delegado, tem que solicitar à corte competente para processar e julgar aquele sujeito a autorização para instauração do inquérito. Isso aí não tem problema nenhum, isso já está consolidado há muito tempo na jurisprudência dos tribunais superiores, tanto do STF quanto do STJ. Então, qual foi a novidade trazida por esse HC 133835, impetrado pelo advogado Eugênio Pacelli em favor do governador de Minas Gerais? É que a delegada de polícia responsável, até falei isso no acórdão, a delegada de polícia federal responsável por tocar a Operação Acrônimo, depois de ter feito busca, de ter ouvido um monte de gente, de ter submetido documentos, aparelhos e etc. à perícia, de compilar todas as provas produzidas naquele inquérito, e quando esse já caminhava para o seu final, ela verificou que realmente havia indícios de cometimento de crimes comuns por parte do governador de Minas Gerais. E aí o que a delegada de polícia fez? Normalmente, um delegado diante dessa situação faz o quê, Murilo? Indiciamento. Procede a um ato de polícia judiciária denominado de indiciamento. O indiciamento, alguns alunos perguntam, nada mais é do que a compilação de todas as informações e provas produzidas no bojo daquele inquérito policial. Então você já não, salvo prisão em flagrante, onde você já faz o indiciamento no começo do inquérito, o indiciamento no inquérito instaurado por portaria normalmente é um ato administrativo da autoridade policial que se situará do meio para o fim do inquérito. Depois de você já ter coligido ao inquérito várias provas de que aquele crime foi realmente praticado e foi praticado pelo sujeito X. Então a autoridade policial vai lá e realiza esse ato de indiciamento. Ok? Esse indiciamento pode ser direto, quando a pessoa do investigado se faz presente, e a partir daquele momento ele vira indiciado, ou esse indiciamento pode ser indireto, quando a pessoa se recusa a comparecer, quando a pessoa não é encontrada, a autoridade policial pode fazer o chamado indiciamento indireto, uma prática muito comum, inclusive, né, Elisa, de fazer o indiciamento direto ou indireto daquele investigado a partir das provas que foram produzidas. O indiciamento é um ato tão relevante no inquérito que ele, hoje, deve ser um ato fundamentado. Então o Murilo está lá com uma investigação. Estou investigando aqui um grande desvio de dinheiro aqui em Minas Gerais. Estou aqui como delegado de Polícia Civil, estou vendo que recursos do Estado de Minas foram desviados. Eu sou a autoridade policial competente, estou aqui analisando esses desvios. E ele vai lá e vai fazer esse indiciamento, ele não vai colocar assim, ó, fica indiciado Zezinho, ponto, pelos crimes previstos nos artigos A, B e C. Não é isso. Hoje, o indiciamento, além de ser um ato discricionário da autoridade policial, essa discricionariedade tem que ser fundamentada. Então o delegado escolhe, porque o inquérito é dele, se ele indicia ou não. O Ministério Público não pode dizer indicie, não indicie. Isso não é ato do Ministério Público. Isso é ato do delegado de polícia. Então o delegado é quem vai escolher. Você amanhã é que vai escolher se procede ao indiciamento ou não. Mas optando por proceder, você terá que fundamentar. Eu dou até o meu nome, eu dou até o nome ao despacho, não sei se vocês fazem isso. Eu dou o nome lá, despacho de indiciamento. E neste despacho de indiciamento, eu venho fazendo um resumo da investigação e dizendo o porquê. Às vezes o meu despacho de indiciamento é mais relevante para aquela investigação do que o próprio relatório final. Porque no relatório final, muitas vezes eu vou copiar e colar muita coisa que eu disse lá no indiciamento. Então, o indiciamento hoje é um ato fundamentado. Você, como autoridade policial, vai dizer o porquê que você acredita que aquele sujeito praticou aquele determinado delito. E até uma curiosidade aqui, professor Bruno, né, que foi de despacho de indiciamento.
na própria Polícia Civil de Minas Gerais, uns grupos de delegados, eles sugeriram à chefia de Polícia Civil, ou na verdade a assessoria técnica que faz o nosso programa de processamento de inquérito virtual, o PCNet, de que mudasse o nome da peça de despacho de indiciamento para decisão de indiciamento. Excelente. Porque na verdade é uma decisão da autoridade policial, né, convencido de um juízo, ainda que provisório, de tipicidade, de que o crime está materialmente demonstrado no caderno investigativo e de que aquele investigado é considerado pelo delegado de polícia como autor do delito. Responsável. Então, excelente, cara. Há até uma questão técnica, né, terminológica, de considerar como despacho de indiciamento, eu já faço isso nos meus inquéritos, do que decisão de indiciamento. Ótimo. Ao contrário, decisão de indiciamento ao invés de mero despacho. Isso. Porque despacho, em que pese poder ter conteúdo decisório, ele seria um mero ato ordinatório, né? Exatamente. De saneamento mesmo, exatamente. Saneamento do processo e andamento do inquérito policial. Excelente essa medida, cara. E como o professor Bruno falou, é o delegado de polícia, na qualidade de autoridade de polícia judiciária, que entende ali da investigação, que acompanhou e que presidiu a investigação, né, que vai externar, na sua conclusão final, o seu juízo, né, de tipicidade e de materialidade do crime ali. Perfeito. Então o indiciamento é um ato privativo, como o professor Bruno falou, ninguém pode determinar que o delegado de polícia indicie, somente autorização, né, que o professor Bruno vai falar agora, e é um conteúdo e uma parte integrante do inquérito policial de suma importância para o desempenho da nossa atividade. É isso aí. E despacho de indiciamento, eu acredito que pode ser peça prática também nas provas de delegado. Isso, ia falar isso agora. Né? Exatamente, estava pensando nisso agora. Eu acho que não só o despacho, como uma decisão de indiciamento pode ser. E se é uma decisão, tem que ser fundamentada. Exatamente. Até para garantir os direitos do próprio investigado. Ele tem que ter o direito de saber por que a autoridade policial o reputa como responsável por aquele delito que está sendo investigado. Então a decisão de indiciamento, despacho de indiciamento, é um ato fundamentado até para garantia não apenas do exercício da sua função enquanto polícia judiciária, mas fundamentalmente para a preservação até dos direitos e garantias fundamentais do próprio investigado, que a partir daquele momento passa a ser não mero investigado, mas sim indiciado dentro daquele inquérito policial. Voltando aqui a esse HC, o que a delegada fez? A delegada solicitou ao STJ, quando já estava em vias de conclusão da Operação Acrônimo, ela solicitou a autorização do STJ para que ela pudesse proceder o indiciamento do governador de Minas Gerais. E assim foi feito. O STJ autorizou ao delegado de polícia proceder ao indiciamento, porque também, na opinião do tribunal competente pelo foro privilegiado, havia elementos de materialidade, de autoria, que indicavam que o governador teria praticado os crimes descritos pela autoridade policial. Aí, o advogado não gostou. O advogado do Pimentel falou, não, em causas que tramitam originariamente pela Corte Superior, não há que se falar em indiciamento. Foi uma tese jurídica que ele tentou construir. E ele apontou dois argumentos básicos. O primeiro, a Lei 8.038/90, que vocês sabem, é aquela lei que regulamenta o procedimento de ação penal originária nos tribunais superiores, 8.038/90, ela não prevê, dentro desse processo, dentro deste processamento, junto às instâncias superiores, o ato de indiciamento. Então ele falou, se essa lei não prevê, não há que se falar em indiciamento quando eu tenho foro por prerrogativa de função. Foi o primeiro argumento. E o segundo, a autoridade policial não solicitou ao Ministério Público Federal a autorização para proceder àquele indiciamento. Esses foram os argumentos do Eugênio Patielli, que merece todo o nosso respeito e admiração, porque é um baita doutrinador, mas que ainda carrega nas suas entranhas o visco do MPF, do Ministério Público Federal. A autoridade policial não tem que pedir autorização para o Ministério Público para poder indiciar alguém, seja com investigado com prerrogativa de função,
seja sem qualquer prerrogativa de função. E essas duas teses jurídicas levantadas pela defesa foram repelidas pelo ministro Celso de Mello. O ministro Celso, decano da Corte, ele disse expressamente o seguinte, vou resumir para vocês. A autoridade policial mandou muito bem. A autoridade policial teve o cuidado de solicitar a autorização do tribunal para proceder não apenas à abertura, mas uma segunda autorização para proceder ao indiciamento daquele investigado governador de estado. E ele refutou. Não é pelo fato da 8.038 não trazer essa previsão que o indiciamento não possa ser feito. Afinal de contas, o indiciamento nada mais é, ele afirmou no voto, que uma conclusão da autoridade policial sobre a investigação que ela, a autoridade policial, conduziu. E, em segundo lugar, o ministro Celso de Mello, talvez o mais técnico do STF, ao meu ver. Gostem dele ou não, concordo. Gostem dele ou não, ele é muito técnico, não entra em polêmicas, não entra em guerra, não dá entrevista. Ele é, assim, aquele perfil de magistrado de Suprema Corte que todos se espelham. Ele afirmou, o ato de indiciamento é ato exclusivo da autoridade policial. Então, a autoridade policial é que vai definir se indicia ou não. E se houver investigado com prerrogativa de função, a Polícia Federal fez o correto, que é solicitar a autorização para proceder esse indiciamento à corte competente para processar e julgar, e não ao Ministério Público. Então ele até coloca, eu vou ler uma passagem. Olha que lindo. O indiciamento, como se sabe, constitui ato administrativo, de índole persecutório penal, de competência privativa da autoridade policial, a quem incumbe, mediante deliberação fundamentada, promover a análise técnico-jurídica do fato delituoso, indicando-lhe a autoria, a materialidade e demais elementos circunstanciais, como você colocou, Murilo, tal como determina o Estatuto do Delegado de Polícia, a Lei 12.830. Ok? Ou seja, deu uma aula ratificando os poderes da autoridade policial. Então, galera, eu quero que vocês gravem isso. Se foi autoridade com foro de prerrogativa de função, tem que ter autorização para instaurar o inquérito e tem que ter autorização para indiciamento. O Ministério Público não pode mandar a autoridade policial indiciar e a autoridade policial, muito menos, tem que pedir a bênção do Ministério Público para poder indiciar alguém. Essa questão é certa nos próximos concursos de delegado de polícia e ela já está no seu material. Ok? Sim. Só complementando, né, professor Bruno, já há uma doutrina sendo encampada pelos delegados de polícia, em especial o professor Francisco Sanini, delegado de polícia do Estado de São Paulo, e o professor Henrique Hoffmann, delegado de polícia no Paraná. Eles já deram, né, um nome jurídico para esse indiciamento complexo, né, porque ele exige não só, né, o juízo provisório do delegado de polícia, como uma autorização especial da corte, do tribunal, né, ou do órgão jurisdicional a que aquele investigado está subordinado. Então depois a gente vai colocar isso no material de vocês também, para vocês terem acesso a esse artigo que eles publicaram, para enriquecer também e na hipótese disso vir a ser cobrado em provas futuras. Eu acho uma excelente questão para, por exemplo, prova oral, ver se o cara tá ligado, né? E mais, vai fazer aquilo que a gente sempre chama atenção para os nossos alunos. Fazer com que você se coloque na posição de defender a prerrogativa do delegado de polícia. Claro. E o Celso de Mello, ele não defendeu a prerrogativa, ele simplesmente falou o que é. Mas várias teses jurídicas tentam desconstruir o poder que a lei e a Constituição concedem ao delegado. Então, ministro, parabéns, mandou muito bem, decisão de leitura obrigatória, ao meu ver, para quem quer ser delegado de polícia, porque ele dá uma aula sobre o que é o ato importantíssimo de indiciamento de um sujeito. Vamos para o terceiro tema? Bora. Terceiro tema agora, princípio da insignificância. Autoridade policial, delegado de polícia, pode reconhecer o princípio da insignificância ou não, professor Murilo? Bom, antes da gente entrar
né, nas nuances desse tema, já respondendo a pergunta, né, que o professor Bruno falou, o delegado de polícia não só pode, como deve aplicar o princípio da insignificância. A autoridade policial, autoridade constituída, né, de Estado, função jurídica, essencial e exclusiva, como eu adiantei para vocês há pouco, ele não só pode, como deve proceder ao indiciamento. E por quê? Vamos voltar desde a própria conceituação do princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, também chamado pelo Supremo Tribunal Federal. Com a evolução da dogmática penal, passou a se considerar que a tipicidade penal ela tem duas nuances. A tipicidade formal, ou seja, né, a construção daquele fato à letra fria da lei. Então, subtrair coisa alheia móvel mediante emprego de grave ameaça ou violência, roubo. Tipicidade formal é isso. E a tipicidade material, ou seja, se aquela conduta analisada naquele caso concreto, ela lesa, se ela fere aquele bem jurídico tutelado pela legislação. No caso do roubo, né, o patrimônio. Então, antes de analisar qualquer coisa, é importante que vocês tenham ciência de que o princípio da insignificância, ele atua e ele tem específica influência na tipicidade material do delito, ou seja, na efetiva lesão a bens jurídicos. E por que isso? Da própria natureza do direito penal, né, professores? O direito penal, ele só vai agir quando todas as outras demais esferas de controle social ou jurídicas falharam. Quando a escola não funcionou, quando a família não funcionou, quando a igreja não funcionou, né? Quando a lei não funcionou naquele campo específico daquela conduta de atuação, quando o direito administrativo não funcionou, quando a multa não funcionou, é que o direito penal vai agir. Então, como última ratio, o direito penal só vai tutelar os bens jurídicos mais relevantes, né, do nosso ordenamento jurídico e da proteção da sociedade. Por isso que na proteção da vida, talvez o nosso bem jurídico mais importante, você tem o crime de homicídio. Né, aquele que ceifa a vida de outra pessoa, ele comete um crime de homicídio e ele vai responder na esfera penal. Porque o direito penal, neste momento, neste bem jurídico, ele se faz importante. A consideração do bem jurídico vai trazer infinitas reflexões jurídicas e sociais da aplicação do princípio. Né, o Supremo, que recentemente admitiu a aplicação do princípio de insignificância até mesmo para crimes ambientais, né, ele vem trazendo um novo contorno de uma definição que foi criada pela própria Corte Suprema Nacional. Então, a pergunta, né, nossa reflexão aqui é: o delegado de polícia, né, na condição de autoridade de polícia judiciária, ele pode aplicar o princípio da insignificância, afastando a tipicidade material daquele caso concreto ou não? Ou seja, se na minha atuação num plantão, por exemplo, que chega um conduzido por um furto de um sabonete, se eu, como autoridade policial, posso considerar naquele momento que o crime, embora tenha tipicidade formal, ou seja, ele subtraiu uma coisa alheia móvel, não tem a tipicidade material. Ou seja, aquele furto de sabonete não representa lesão a bem jurídico nenhum, na ofensividade da conduta. Não há bem jurídico relevante sendo, né, infringido naquele momento. E passo a dizer para vocês e expor os motivos por isso, de que o delegado, como a gente adiantou, não só pode, como deve. Primeiro, por quê? O delegado de polícia é carreira jurídica, essencial de Estado, o Estatuto do Delegado, a Lei 12.830 de 2013 afirma isso. E não precisou a lei de 2013 vir falar isso não. Isso já vem com a nova ordem constitucional, com o artigo 144 da Constituição e tudo mais. Se o delegado de polícia é uma autoridade jurídica, ele está apto a fazer juízo jurídico. Nós adiantamos também no tema que a professora Elisa muito bem esclareceu para vocês aqui, que o delegado de polícia é a primeira autoridade, a primeira das autoridades de carreira jurídica de persecução penal que tem ligação com o fato delituoso. Então, um policial militar que não tem formação jurídica, sua carreira, ele pode ter formação jurídica, ele policial militar, mas a sua carreira não desempenha uma atividade jurídica, ele traz um fato para o delegado de polícia que vai sentar e vai analisar e vai valorar juridicamente aquele fato. Olha, essa prisão, essa condução em flagrante aqui, ela merece, né, a ordem de ratificação pelo delegado de polícia? Esse indivíduo ele merece ser cautelado provisoriamente aqui em razão dos indícios de autoria e da prova da materialidade?
Ou mais, o delegado de polícia, quando ele instaura o inquérito por portaria, ou ele se vê diante de uma notícia de um crime que possa ser aplicado o princípio da insignificância, ele pode fazer esse juízo de valoração durante o inquérito policial? Então, a própria discussão aqui, ela já encontra solução na própria natureza do cargo. Se o legislador, se a ordem constitucional quisesse fazer o contrário, não teria estabelecido uma autoridade com formação jurídica para atuar naqueles casos. O delegado de polícia, como vocês sabem, é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais do cidadão. Como o professor Bruno adiantou e a professora Elisa também, o delegado de polícia, ele ratifica a ordem de prisão em flagrante, ele indicia, ele representa por interceptação telefônica, por busca e apreensão, por prisão temporária, ele arbitra fiança. Ou seja, o delegado de polícia é uma autoridade de polícia judiciária com atribuição jurídica para analisar aquele caso concreto. Então, você retirar essa atribuição do delegado de polícia e colocar isso sob reserva de jurisdição, ou seja, somente o juiz aplicar, é condenar a própria função do delegado de polícia. É dizer, olha, eu coloquei um cara aqui que o Estado paga, né, formou com cursos, com um concurso acirrado, para que ele não tenha atividade pensante. Então, a primeira reflexão que eu faço para vocês é essa. O delegado de polícia está ali, ele tem a mesma formação do membro do Ministério Público, do membro do Poder Judiciário, do advogado, do defensor público, e está ali para aplicar e para garantir liberdades e garantias individuais. Isso, Murilo, até pegando um gancho aqui, na minha opinião, já é um argumento por si só para que não seja defendido aquele chamado ciclo completo de polícia. Uhum. Porque no ciclo completo de polícia, autoridades militares teriam a possibilidade de lavrar, a princípio, termos circunstanciados de ocorrência. Mas, para você lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, você primeiro tem que fazer um jurídico... Um juízo jurídico. Juízo jurídico, fático jurídico. E, às vezes, os policiais militares não têm essa formação jurídica adequada para poder proceder a essa análise técnico-jurídica. Isso sim, então, é restringir direitos fundamentais. Isso é restringir direitos fundamentais. E nem se tivessem, né, condições na prática de ser um bom policial militar, de ser formado em direito, não é atribuição dele. É a mesma coisa que você considerar que eu, como delegado de polícia, possa julgar um caso porque eu tenho o mesmo conhecimento jurídico do juiz, de repente, e que eu tenho a capacidade de analisar aquele fato e dar uma condição, né, uma decisão jurídica, né, para aquele sentido. Ou você pegar uma viatura da Polícia Civil e passar a fazer patrulhamento. Vamos resolver o problema da segurança aqui? Vamos fazer um patrulhamento. A gente fica aqui o dia inteiro andando com a viatura aqui no Giroflex. A gente vai ficar olhando os crimes que acontecem na rua, prevenindo. E se ocorrer um flagrante, a gente corre atrás. Vamos fazer uma central de rádio nossa aqui da Polícia Civil. E aí a gente chama supressão. Ao meu ver, isso é bem complexo. É uma baita de uma supressão de atribuição de outros órgãos, mas vamos em frente. Sem contar a garantia, né, professor Murilo, dos direitos fundamentais quando a gente trata do princípio da insignificância. Temos que pensar, além da garantia desses direitos, na questão social, por uma série de razões. A gente está sopesando coisas distintas da mesma forma. Rui Barbosa já dizia o contrário, que não é bem assim que deve funcionar para que o direito possa caminhar. Então, se você manda alguém para a cadeia, porque você é delegado de polícia, vai fazer isso. Você vai mandar pessoas para a cadeia, você vai livrá-las quando não for a situação. Então, se você manda alguém para a cadeia por conta, segrega a sua liberdade no auto de prisão em flagrante delito por conta do furto de uma barra de chocolate ou de um sabonete, não é verdade? Você mina completamente, primeiro, os direitos fundamentais dessa pessoa, que vai estar ali igualada a outros, a roubadores, a furtadores de itens, né, com maior volume, com maior substrato econômico, financeiro, que o professor Murilo deve abordar isso, tratando coisas diferentes da mesma maneira. E o direito não é assim. Sim, e a gente tem que considerar que a própria instauração de um inquérito policial, ela já gera incontáveis prejuízos e constrangimentos ao investigado. Claro. Eu, Murilo, embora nós saibamos que a condenação ela vem em juízo, com trânsito em julgado, eu, Murilo, não gostaria de ser investigado no inquérito policial. O próprio ministro Celso de Mello, ele fala isso aqui nesse acórdão que a gente trouxe, que
Não é que o indiciamento não é nada. O indiciamento vai gerar uma série de repercussões. O indiciamento advém de um inquérito. Então ele fala, não é que é um nada jurídico. Vai causar uma série de intempéries na vida do sujeito que for investigado. Eu também não queria ser de jeito nenhum. Hoje, por exemplo, quando eu vou analisar a vida pregressa de um investigado, um dos critérios para analisar e emitir a minha conclusão na decisão de indiciamento é os indiciamentos que já foram realizados por outras autoridades policiais. Então eu chego no cara e falo, pô, você tem 3 indiciamentos, um do DENARC, um de uma delegacia e tal, por crimes análogos. É um indicativo de que você tem, embora não tenha ainda condenação, é um indicativo, né, de... dedicando ao crime. Exatamente. Então a própria instauração do procedimento já gera, como a gente comentou aqui, incontáveis prejuízos e constrangimentos. Você permitir, ou melhor, você exigir que o delegado instaure inquérito policial por portaria ou lavre obrigatoriamente o auto de prisão em flagrante caso de aplicação do princípio da insignificância, primeiro, fazer um gasto desnecessário. Movimenta-se o Estado por Você nada. movimenta a autoridade policial, os seus agentes, o escrivão de polícia, o perito, a estrutura, a energia de um procedimento sabidamente inócuo. Um procedimento que você sabe que você vai ter que depois sugerir o arquivamento, né, e o Ministério Público proceder, aí, juntamente com o Poder Judiciário, ao arquivamento desse inquérito policial. Segundo, a própria função da investigação preliminar, do trabalho investigativo do delegado de polícia, é evitar acusações infundadas. Como o professor Bruno falou, se vem um louco lá falar que o governador de Minas está fazendo isso e aquilo, a primeira coisa que a autoridade policial vai falar, peraí, antes de instalar um inquérito policial, antes de meter um carimbão aqui, antes de pedir autorização para a corte para investigar, eu preciso saber se pelo menos de início há indícios razoáveis de que isso esteja acontecendo. O delegado de polícia não é uma máquina que sai instaurando inquérito lá. Noticiou, ele vai fazendo portaria. Não. E graças a Deus que ele não é assim. Existe um filtro, né? Exatamente, por isso porque que... o inquérito sem justa causa, normalmente ele é trancado por habeas exatamente, corpus, né? Exatamente. Eu nunca tive inquérito meu trancado por habeas corpus, cara. Porque todos os inquéritos policiais que eu conduzi até hoje tinham justa causa para continuarem. E aí o professor Bruno tocou, ainda que sem querer, no próximo assunto aqui. Inquérito sem justa causa, ele é trancado pelo tribunal, pelo juiz, pela jurisprudência. Ora, eu vou citar aqui para vocês um julgado do STJ. Se o inquérito é trancado por ausência de justa causa, o porquê que a autoridade policial não pode deixar de instaurar aquele inquérito, sabendo já que não há justa causa? Mas o delegado vai deixar de instaurar, vai deixar de lavrar a voz de prisão em flagrante à toa? Assim, não, então isso é insignificância, pode ir embora, mete o pé, PM, pode soltar o cara aí, tchau. Claro que não. Assim como a decisão de indiciamento, a decisão pela aplicação do princípio da insignificância, ela exige fundamentação jurídica. Então o delegado de polícia, se ele presenciar, né, se ele constatar a aplicação do princípio da insignificância, ele vai fazer um despacho, uma decisão fundamentada, dizendo o porquê de não instaurar aquele inquérito policial, ou porquê de não indiciar aquele indivíduo, ou porquê de não ratificar a voz de prisão em flagrante. Na verdade, né, professor Murilo, eu acredito, e volta em todos os temas que tem um ponto em comum de hoje, que é um termo que eu utilizo, que é o emburrecimento do delegado de polícia, porque não é possível que o Estado continue e as instituições continuem a tratar delegados de polícia como meninos e meninas, né? Não é possível que isso possa acontecer hoje no ano em que nós estamos. Porque é exatamente isso que acontece. O Estado te dá uma carteira de polícia, o Estado te dá uma arma, o Estado coloca uma série de condições para você ser delegado de polícia, e na hora que você vai atuar, ele fala, não, peraí que você... Não é bem assim, vem cá, dá a mãozinha, porque eu preciso te mostrar onde você pisa. Não é assim que funciona. E mais, viu, Elisa? E a nossa geração de delegados, eu acho que ela está aí para demonstrar que aquela visão antiga, pré-constitucional, pré-88, na verdade, de que o delegado de polícia ele é alguém com menos capacidade jurídica que as outras carreiras, ela hoje não prevalece minimamente. Minimamente. Né? Até todos vocês estão estudando aí para concurso de delegado, nossos alunos da Força Tarefa, vocês vão ralar meses, alguns anos, para virem a ser aprovados. A verdade é essa, que a gente não mente para aluno. Vocês sabem disso, não estou falando nenhuma novidade. E, poxa, amanhã ou depois, você vai se deparar com juízes que sabem muito menos do que você. Eu já tive discussão com um promotor de justiça em audiência sobre colaboração premiada, que ele me perguntou,
mas por que você não me chamou para a gente fazer essa colaboração premiada? Porque a lei não exige. Por isso que eu não te chamei. Então eu fiz a colaboração premiada e fiz o acordo e mandei para você opinar. Nos termos que a lei de organizações criminosas prevê. Então isso acontece. E aí vai até um alerta, né, Elisa? Que tem muito aluno também, Murilo, que fala assim, quando eu passar, eu nunca mais encosto num livro. Vai nessa. Esse vai virar o medíocre, né? Vai nessa. Em um ano tá escanteado na instituição, todo mundo rindo da cara do cara. Se conseguir se manter nela, tem né? Tem em qualquer carreira. Tem. Em delegado tem também. Em várias carreiras tem um cara que nunca mais abre um livro para estudar e, obviamente, emburrece. Então eu acho que parte das instituições ter essa conduta de não tratar como menino, de não querer pautar o como o serviço vai ser executado, porque isso é tarefa do delegado. Apesar que eu vejo isso em outras carreiras também, especialmente na magistratura, o CNJ regulamenta hoje corta tudo, né? Vem com tesourinho. É um problema da sociedade atual brasileira, ao meu ver, e parte também, fundamentalmente, do delegado se capacitar, saber que tem que estudar, saber que tem que reciclar conhecimento, para amanhã ou depois não dar, literalmente, não ter outra palavra, cagada dentro dos seus inquéritos policiais, contaminando não apenas o seu nome, mas com da própria carreira a qual ele pertence. Há que se estar sempre vigilante, não é verdade, Murilo? Sim, e aí vem ao encontro do que a gente estava dizendo agora há pouco, do momento de fortalecimento de polícia judiciária. Se você observar, por exemplo, na Lei de Organizações Criminosas, a técnica especial de investigação de infiltração de agentes, ela exige, se a medida for requerida pelo Ministério Público, um parecer técnico do delegado de polícia, dizendo, olha, nesse caso aqui dá para fazer sim, ou nesse caso aqui não dá para fazer não. Porque quem entende de investigação criminal, embora outros órgãos estejam autorizados a realizar, é o delegado de polícia, é a autoridade de polícia judiciária. Eu tenho até um questionamento nisso que você falou, que é muito interessante, cara. Se o promotor está investigando e quer que um agente infiltre, você consulta a sua equipe e ninguém quer infiltrar. Pois é. Não, eu não vou infiltrar, não. Não, mas eu vou determinar que você se infiltre. Não. Vai o senhor, seu promotor. Só fique à vontade. Não vou infiltrar, não. Pois é, não é Nenhum assim, agente da minha equipe quer infiltrar. Devolve os autos. Acabou. A medida, nat-morta. Acabou a discussão. Exato. Então, a própria alteração legislativa, essa inovação legislativa, ela já representa esse momento de valorização da polícia judiciária. E dá a importância do delegado de polícia como autoridade jurídica de Estado. Né? Então, vamos botar no RHC aqui. Bota na tela! Isso. O professor Bruno já está esperto aqui, já colocou na tela. Eu vou tomar a liberdade de ler o início aqui da emenda. Vou ampliar um pouquinho o zoom aqui para a galera de casa ficar com a visão ainda melhor. Acho que eu já estou até suficiente. Vamos lá. Ó. O direito penal não deve ocupar-se... Você está no ponto 1, você pulou a emenda, é isso, né? Sim, estou no ponto 1. É um caso de furto qualificado pelo concurso de agentes, né, que 2 agentes furtaram bens alimentícios e de higiene pessoal avaliados em R$120. Então esse caso chegou até o STJ. Vamos analisar o que o STJ disse nesse momento. Quem quiser o número, né, está aqui o número, eu vou colocar aqui em cima, só para a galera às vezes ficar ansiosa. RHC 42454. RHC 42454, porque a gente conhece concurseiro, né, Elisa? Eles estão todos ansiosos lá, de 2014, hein? Vamos lá. Aqui das gerais. Vamos lá. Então, o STJ diz o seguinte: o direito penal não deve ocupar-se de condutas cujo resultado não represente carga de reprovabilidade significativa, capaz de repercutir de forma sensível na esfera social e no direito individual da vítima. Aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariedade do direito penal, né? Fragmentariedade. Se o direito penal, se não há lesão a bem jurídico relevante, o direito penal não deve atuar aqui. Chame os outros ramos. Exatamente. E mais, no segundo tópico, para aplicação do princípio da insignificância, e o STJ narra, né, os requisitos que o próprio Supremo disciplinou, e coloca aqui ao final, ó, a toda evidência, foram furtados pelos réus, primários e sem antecedentes penais abonadores, bens alimentícios e de higiene pessoal, cujos valores somados não perfazem sequer 1/3 do valor do salário mínimo à época dos fatos, revelando-se a causa supralegal de exclusão de tipicidade penal. Que tipicidade que é essa aqui? Tipicidade material. Recurso provido para determinar o quê? O
trancamento do inquérito policial. Essa aula do STJ aqui de inquérito policial e o princípio da significância já nos permite concluir que, se não há justa causa para a instauração do inquérito policial, não precisaria um tribunal superior vir e trancar o inquérito. O próprio delegado de polícia, na análise jurídica do fato, falou: peraí, isso aqui não tem lesão não. Deixo de ratificar a ordem de prisão em flagrante, ou deixo até mesmo de lavrar o auto de prisão em flagrante, desde que tenha, né, uma decisão fundamentada, em razão da flagrante aplicação do princípio da insignificância. E haja fundamento. Exatamente. E tem que ser uma Tem que coisa gastar a sistêmica. caneta. E é uma coisa sistêmica, né, professores? Porque assim, também não adianta nós analisarmos apenas pela questão dos 4 requisitos, a gente precisa ir além. Aos antecedentes, que aqui o próprio STJ coloca aqui para nós. Lembro de uma vez, na saudosa Ipatinga, onde eu comecei minha carreira, em um dos plantões, uma senhora de 60 e poucos anos, ela chegou, era uma pequena sacola e aí tinha esmalte, alguns itens de, não higiene, mas de embelezamento, de uma drogaria. Não chegava a R$100. E eu fiz o flagrante. Eu fiquei sendo a bruxa do momento. Só que quando a gente foi... Por que eu fiz o flagrante? Já tendo aplicado o princípio da insignificância algumas vezes antes. Porque quando a gente foi ver os antecedentes criminais dela... 4 condenações, isso ela era contumaz, ela ia diariamente aos comércios, desse comércio ela furtava o esmalte, do outro ela furtava a roupa, do outro... Então tem que se ver de forma sistêmica. E aí também, para você não ser a bruxa do 71, você tem que fazer um despacho fundamentado também, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Agora, o princípio da insignificância, eu não sei, nenhum despacho meu até hoje voltou, acredito que dos professores aqui também não. É uma coisa que acontece todo dia na delegacia? Não é. É raro. Mas há de se ter essa cautela, ter esse cuidado. Não é a festa do tomate, como eu costumo dizer. O delegado pode chegar lá e falar: não, esse não, não, quanto que é? Um pedaço de carne? Não, não é o fulcro, o juízo do delegado de polícia apenas por assim ser. Tem que observar, sim, os critérios que o STF coloca para nós e a situação fática toda. Ok? E aí nós entramos num ponto decisivo aqui, um ponto importante da nossa discussão, que foi até os argumentos críticos à aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia, em especial, e não de forma estranha, pelos membros do Ministério Público, de que o delegado de polícia ele estaria arquivando o inquérito policial agindo desta forma. Pronto, aí e, começa. portanto, contrariando a disposição do processo penal. Gente, vocês alunos que talvez não tenham muito contato com a prática e não consigam diferenciar, né, essas duas situações, uma coisa é o arquivamento do inquérito policial, instaurado via portaria ou via PFD. Outra coisa é o arquivamento de notícia-crimes. Se eu tivesse que instaurar inquérito policial de todas as notícias crimes que eu recebo, o MP já tinha goelado, já tinha voltado atrás. Goelado é ótimo. Isso. É lá do interior de São Paulo? É lá do interior de São Paulo. Essa goelado. nem eu conheço. Essa vocês aprendem e anotem junto com aquele... Já tinha goelado. Primeiro. Goelado. É tipo botado a boca no mundo. Isso. Botado a boca no trombone. Tem que botar da boca no Nossa, mundo fica trombone menos é feio. antigo, né? Idade, né? Idade Boca entrega, no né? trombone é antigo, mas vamos lá. Vou dar um exemplo para que vocês entendam. Na semana retrasada, estava despachando, eu tenho hoje na unidade policial mais de 13 mil ocorrências para serem analisadas, além de 2.000 e tantos inquéritos em andamento. Essa é a realidade da Polícia Judiciária hoje, especialmente a Polícia Civil, porque o Bruno tem 4 inquéritos e está reclamando que ele está presidindo 4 inquéritos. Então você que quer ser delegado de polícia, já se prepare que vem bomba por aí. Numa dessas ocorrências em que eu estava analisando, estava lá a solicitante, no histórico do REDS, aqui em Minas a gente chama de REDS, que é o Boletim de Ocorrência, Registro de Eventos de Defesa Social. Estava lá: a solicitante informa ao delegado de polícia que o seu cachorro da raça Pug, de nome Fifi, fugiu nesta data de sua residência e até o presente momento não retornou ao local. Registra-se para os futuros fins. Será que essa vítima esperou que eu fosse instaurar um inquérito policial para apurar a fuga do cachorrinho? Não havia indício nenhum de crime patrimonial ali. Não havia indício nenhum de que o cachorro tenha sido subtraído ou que tenha ocorrido como crime. Fifi foi passear, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ou né? seja, chegou na minha caixa de despacho, e eu que sou o delegado que tenho que fazer o filtro jurídico disso, falar: não, peraí, arquive-se diante da tipicidade penal dos fatos. O fato, embora traga relevância social para aquela família, não tem relevância penal para quem instaura um procedimento oficioso. E eu vou além, cara. Eu acho absurdo
a quantidade de registro de ocorrência que é feita pela Polícia Militar, que não tem qualquer indício de prática de crime. Mas o próprio Estado ratifica isso, porque ele coloca no campo, para preenchimento, outras contra a defesa social. Então tem os crimes, um caso a natureza típico de coloca registro outras. de ocorrência para recebimento de seguro. Pronto. Não tem crime nenhum, mas a seguradora exige, e o pior, o Estado fala, não, nós vamos registrar aqui, nós vamos gastar, nós vamos passar para o delegado de polícia aqui, para toda a equipe dele analisar algo que não é crime. Cria-se outros mecanismos, então, porque enquanto isso tem um homicídio esperando, tem um estupro, tem um furto, tem Na Seara Federal é mais tranquilo, porque quando chega alguém para fazer uma ocorrência na Polícia Federal, tem que fazer no plantão. E aí o delegado já está presente e ele faz esse filtro, porque a gente não tem a Polícia Militar Federal, né? Então a gente não passa por esse problema realmente, cara, na Polícia Federal, porque lá o cara vai registrar a ocorrência, eu falo, primeiro, cadê a lesão, a bem, serviço, interesse da União e etc. A gente já faz o filtro. E várias vezes alguém pergunta, vamos fazer uma ocorrência, situação de família. Um amigo meu me liga, estou fazendo uma ocorrência, o que aconteceu? Isso mas para que ocorrência? Para certificar que aconteceu. Eu falei, mas isso aí não tem nada a ver não, cara. Isso é um problema do seu condomínio. Tem crime não, Isso é para convocar uma assembleia de condomínio, você delibera aí, ué. O cara tá estragando o meu portão aqui. Não pode colocar ar-condicionado. Você tá abrindo e fechando. Ele colocou um ar-condicionado diferente do padrão. Pô, isso é problema cível. Tem que ter ocorrência da PM para isso, não. Para que você tenha uma ideia, hoje tem um campo aqui em Minas, dentro da tipicidade lá, que o policial militar vai encaixar aquela conduta, negar a saldar despesa. Negar a saldar despesa? Ou seja, uma questão meramente civil, e que registra-se um evento e chega até a análise do delegado de polícia, porque ele fala, peraí, só que você vai discutir na seara civil, não tem a tipicidade penal, arquivos. Então, como a gente estava falando, o delegado de polícia ele pode sim, não, e deve, né, no seu poder e dever de autoridade policial, arquivar notícia crimes sabidamente atípica. Se há dúvida ali, eu tenho também o dever de investigar e de apurar e de instaurar. Uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia, como vocês sabem, não pode arquivar. Ele pode sugerir pelo arquivamento. E aí, cara, entra um detalhe bacana, não sei se eu vou antecipar ao que você vai falar, mas às vezes, realmente na dúvida, como a Elisa falou, se há ou não o princípio da insignificância, instaura. Claro, você não vai deixar o seu na reta, para usar a expressão popular. Você vai instaurar, até porque depois um cara para falar que você prevaricou, que você não está querendo trabalhar, que você é vagabundo, etc. Pressupõe-se, né? Tomou um dinheiro. Tomou um dinheiro aí do cara. É isso que eu ia falar. Não é verdade? Tomou um dinheiro, o delegado foi lá e tomou um dinheiro. Acostumem-se a serem vistos como bandidos, como ladrões. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Então, na prática, caneta direitinho. Usa aí tudo que você está aprendendo aqui no Supremo. Fazer a insignificância, gente, é atuar e definir pela insignificância. Né? Tipo assim, beleza, vai nessa aí, pode ir embora. Foi só uma barrinha. Vai embora aí, foi só uma barrinha. Não é isso que a gente está falando aqui não, hein? Nós estamos falando autuar tudo bonitinho, ouvir e ao final decidir pela prisão ou não em flagrante, por exemplo. Ao final decidir ou não pelo indiciamento do caboclo que foi lá no inquérito instalado por portaria. Nós estamos falando para proceder, ok? Não é dar tapinha nas costas e falar, isso é só um chocolate, pode vazar. E, mais uma vez, é muito mais trabalhoso garantir o direito fundamental à liberdade, talvez um dos mais sacrossantos direitos, é muito mais trabalhoso do que um despacho num ratificador pelo cárcere. Qual é a minha opinião, a minha atuação profissional e pessoal no caso de aplicação do princípio de insignificância em situação em tese flagrancial? Eu, Murilo, lavro a PFD, ouço o investigado, as testemunhas, o condutor da prisão em flagrante e delibero na minha decisão de ratificação ou não da prisão, né, a colocação do investigado em liberdade pela flagrante aplicação do princípio de insignificância. Mas você pode defender doutrinariamente também de que, já que é um procedimento oficioso que o delegado não poderia arquivar, de que ele sequer poderia instaurar o procedimento. Bastando que com isso ele faça uma decisão fundamentada, né, e que essa decisão possa ser encaminhada aí ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que haja o controle posterior. Bota então, no papel. A aplicação do princípio da insignificância não retira, em hipótese alguma, primeiro, o controle externo do MP sobre a atividade policial, segundo, o controle jurisdicional das atuações e das decisões do delegado. O delegado de polícia, fundamentadamente, ele vai expor, e nós estamos defendendo aqui o posicionamento de que ele não só pode, como deve aplicar o princípio na situação tanto flagrancial, quanto de instauração ou não de inquérito por portaria. Eu vou
Para fechar, eu vou trazer aqui duas pequenas citações de dois doutrinadores nacionais, ambos magistrados. E por que eu trouxe as citações desses dois? Porque eles conhecem a prática. Eles não são doutrinadores de montanha. O cara que está sentado na casa de montanha e fala... Doutrinadores de montanha é sensacional. Essa expressão e se um avião bater? E se o presidente do Supremo for estuprado? Não. É aqui o cara que está vivenciando a prática e que vai na sua dor. Tem isso no livro. O cara é obrigado a estudar. Exemplo de direito penal, né, gente? Ficar em prova. O presidente do STF foi estuprado? De quem é atribuição... Estupro. De quem é atribuição para a competência? 3 pessoas disparam, se A, B e C disparam contra D, sem um saber do disparo do outro atrás de uma árvore. Sempre na minha aula, do céu. Então a gente vai tratar aqui de dois posicionamentos. André Nicoliti e Alexandre Moraes da Rosa, e o Salah Khaled, que escreveu esse artigo em coautoria com ele. O título do artigo do Alexandre Moraes da Rosa é Grandes Delegados para Pequenas Lesões, defendendo justamente a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Então, André... No caso é pequenos delegados para grandes lesões. Para quem não entendeu, o professor Bruno explica o motivo do pequenos delegados. Não, o pessoal já me viu. Se eu ficar em pé do lado da Elisa aqui, dá duas Elisas. Mas aí já que é o extremo, né, gente? Aqui eu passei do ponto. Eu sempre falo, né, que o professor Bruno é a exceção do direito civil, né, porque o direito civil tudo é muito grande, muito extenso, e o professor Bruno vem nessa... Foda, gente, eu acho que a pessoa perdeu a noção do juízo, porque falar assim pro chefe, não chefe? É verdade? Mas vamos lá. Tudo parecido. Depois de conversa, Murilo. Vamos lá, André Nicoliti. Verificada a improcedência das informações por força do princípio da insignificância, isso vai constar no material de vocês, a autoridade policial não estará obrigada a lavrar o flagrante ou baixar portaria instaurando inquérito policial. Possui, nesse momento, segundo Nicoliti, autoridade para fazer o primeiro juízo de tipicidade. Você que vai estudar para o Rio aí, viu? Tem que saber tudo de Nicoliti. Vamos no Alexandre Moraes da Rosa e no Salah Khaled. Não só os delegados podem, como devem analisar os casos de acordo com o princípio da insignificância, atuando como filtros de contenção da irracionalidade potencial do sistema penal. Nossa, bonito isso. Se você quisesse o delegado como um justiceiro, né, tapado, ele aplicava a sua tipicidade formal, furtou, isso mesmo, ratificava e mandava para o juiz. Não é essa a opção, primeiro, do legislador, não é essa a opção da ordem constitucional e não é essa a função do delegado de polícia. Então, para fim de encerrar aqui, como primeiro garantidor dos direitos fundamentais, a aplicação do princípio da insignificância não só fortalece as atribuições do cargo, como respalda e garante as garantias individuais do cidadão. Então, o delegado não só pode, como deve aplicar o princípio da insignificância. Professor, mas como isso está para a prova? Como que eu vou escrever isso numa prova? Doutrina e jurisprudência ainda são muito divididas com relação ao assunto, mas se cair na sua prova para delegado, numa prova discursiva, numa prova oral, você já sabe o que você vai dizer. Feito? Feito, meu velho. Bom demais. Bom, galera, esse foi o nosso Converse com o Delegado, nessa primeira oportunidade aqui da Operação Força Tarefa. A gente espera rever vocês em breve com outros Converse com o Delegado, ok? Então, sua mensagem final para a galera aí, Elisa. Gente, obrigada aí pela audiência, pelo carinho com o curso Operação Força Tarefa. Foi um estouro, um sucesso. Está sendo, de fato, um sucesso. O pessoal está agradecendo, está dizendo que aprendeu a estudar, que se disciplinou, que está dando gás, que está dando força. Então, esse é o nosso maior retorno, é o nosso maior presente. Nós estamos completamente à disposição de vocês. Interajam conosco aí nas redes sociais, que teremos todo o cuidado também em tratá-los da melhor maneira possível. Obrigada. Murilo? É isso, o nosso agradecimento, né, como o professor Isa falou, pela audiência, pela confiança em nosso trabalho, em troca todo o comprometimento e o trabalho duro dessa equipe aqui com vocês. Continuem contando conosco. Simbora. É isso, pessoal. Quem ficou com alguma dúvida dessa aula de hoje, pode mandar para a gente no Instagram, no Snapchat, no Facebook, no Twitter. Nós estamos em todas as redes sociais esperando aí a sua mensagem, tá bom? Te agradeço demais o feedback que vocês estão dando desses nossos encontros e esperamos, como eu disse, que essa seja apenas mais uma das várias oportunidades que nós teremos pela frente de conversarmos sobre a carreira de delegado. Valeu, galera, um abraço!
Tchau. Tchau, tchau.